Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou colocar a lista de presença aqui de novo no chat, porque eu acho que o Arthur chegou agora e a lista de presença está aí, tá, Arthur? Então, hoje nós vamos corrigir o PET 2, semana 3, porque na aula passada eu passei os vídeos para vocês e a gente não pôde corrigir, não foi isso mesmo? Não deu tempo, não é? Foi. O vídeo era muito Foi. grande. Aí, então, hoje eu vou corrigir, porque ontem eu já postei para vocês o vídeo da semana 4 do PET, né? E como nessa sexta-feira agora a gente não tem aula, porque quinta é feriado, sexta é recesso. Se eu deixasse para corrigir depois, a gente ia acumular 2 PETs para corrigir, tá bom? Então, a correção de hoje é o PET semana 3. E para falar do PET semana 3, deixa eu apresentar uma telinha rápida aqui para vocês. Só um minuto. Só para fazer a introdução do que é que a gente vai falar. Pronto. Olha aí. O nosso PET, a tela de vocês mudou? Sim. Beleza. Então, Sim. o tema da nossa aula de hoje é o surgimento da humanidade. Vocês já pararam para pensar como que o homem surgiu? Ou vocês nunca pararam para pensar como que o homem chegou no mundo, como que o homem foi criado, da onde que veio? Vocês já pararam para pensar sobre isso alguma vez? Estranho? Eu já, professor. E você chegou a alguma conclusão? Ou você ficou com mais dúvidas ainda? Eu fiquei com mais dúvida. Não entendi, foi nada. Então, hoje nós vamos professora, Oi. se não fosse por Deus, eu não sei, porque a ciência, né, o Big Bang, mas não dá para saber, né? A gente não conhece alguém que vive naquela época. É estranho, não é? Então, olha só. Aí nesses balõezinhos aí, eu coloquei as perguntas que normalmente nós nos fazemos. É de onde viemos, como que chegamos aqui e para onde vamos. Essas perguntas, gente, são eternas, porque o tempo todo as explicações, tanto científicas quanto religiosas, elas vão mudando. Imagina aquelas pessoas que não sabiam da existência de Deus, aqueles povos lá da pré-história. Como será que eles imaginavam que o homem tinha chegado na Terra? E depois, aquelas pessoas que já, depois que as civilizações começaram, as grandes civilizações, ainda assim acreditavam em vários deuses. Como será que essas pessoas respondiam a essas perguntas? De onde viemos, como chegamos, para onde vamos, né? Então, olha só, aí eu tenho aí o homem, né, cheio de dúvidas, cheio de questões. Então, muitas são as hipóteses. Naqueles vídeos que nós vimos na aula passada, passei para vocês algumas visões de mitos, lembra? Até alguém me cobrou assim, professora, mas e o mito grego? Eu falei, não, nós vamos ver o mito da Grécia mais para frente, quando a gente for estudar sobre Grécia. Mas olha só, muitas são as hipóteses, muitas. Além de vários mitos, nós temos também teorias, e teorias científicas. As pessoas param, vão estudando, analisando, para chegar a uma teoria. Essa teoria não é ponto final, bateu o martelo e acabou. Não. Por quê? Porque quanto mais as pessoas vão estudando, mais elas vão descobrindo e mais apurado fica o seu pensamento. Então, de onde viemos? Isso é uma pergunta contínua que todo mundo vai se fazer. Todo mundo se faz. Mas quem veio primeiro? O homem que veio primeiro? Né? Às vezes você tem um pensamento religioso, às vezes você vai no pensamento científico, mas foi o Big Bang, foi as bactérias, o homem já veio pronto, o homem veio do barro. Deixa eu liberar aqui para...
Ô, Você tá... professor, Oi, mas eu Gustavo. tenho uma dúvida. Será que alguém existia na época jurássica? Não, o homem, junto com os dinossauros, você quer dizer? Sim. O homem não conviveu com o dinossauro, não conviveu. Depois que os dinossauros acabaram, é que os homens surgiram na Terra, tá? Então, deixa eu voltar lá só mais um pouquinho. Olha aí. Então, muitas são as nossas hipóteses. Quando eu apresentei o vídeo, eu apresentei os mitos. E nós vimos vários mitos indígenas, nós vimos mitos asiáticos, japoneses, né? Eu acho que foram cinco mitos num único videozinho que eu passei para vocês. E o oposto do mito é o quê? É a teoria. O mito, quem sabe o que é o mito? O que é um mito, gente? Para que serve um mito? Uma mentira. Não, não chega a ser mentira. É como se fosse uma história que, que você ouviu, tipo as lendas que a gente tem. Isso. O mito, então, é uma explicação oral. Ela vai passando de pessoa para pessoa. Ela é uma explicação. Uma explicação como assim? Olha, vamos pensar. Os primeiros homens, aqueles lá que nós estamos estudando, que são da pré-história, eles ainda não conheciam o fogo. Então, eles tiveram que passar muito, muito tempo até eles descobriram como que o fogo, como que eles conseguiriam fazer o fogo. Mas olha, observando a natureza, eles percebiam que quando ia cair uma tempestade muito grande, normalmente era produzido os relâmpagos, os trovões, e isso normalmente vinha de cima, da direção do céu para a terra. Então, esses homens, eles não sabiam como que o trovão se formava. Eles não sabiam como que os raios se formavam. Eles não sabiam de onde que a água vinha. Quem que colocou essa água lá em cima para cair da nuvem? Então, eles começaram a formular na cabeça deles ideias de como isso acontecia. E assim foram surgindo os mitos. É assim que eles foram pensando: olha, eu acho que alguém, alguma coisa, deve ter criado tudo isso, porque de algum lugar isso surgiu. Então, vamos pensar. Deixa eu colocar aqui para vocês. O mito não é uma mentira. O mito é uma explicação. Normalmente, ela é uma explicação oral, tá? Agora, a teoria não. A teoria, normalmente, ela se baseia em estudos, em fatos, em fontes, né? Então, beleza, Washington, que bom que você entendeu. Isso é importante a gente saber que mito não vem de mentira, e sim de uma explicação que ela não tem um fundo científico. Mas nem por isso ela é considerada uma mentira. Ela é uma forma de explicação, tá? Então, os cientistas, eles vão se embasar em fatos. Hoje, a nossa ciência é muito mais evoluída do que era antes. Muito mais. Ô, Imagine. professor, Oi. então pode-se falar que Deus é um mito? Não. Por Aí, causa que não tem forma científica? para explicar É Deus, mesmo? É, aí é uma questão que a gente teria que ver. Vamos pensar. Os deuses que os povos antigos acreditavam, os povos gregos. Gente, na Grécia hoje, as pessoas não acreditam nos deuses. A Grécia de hoje não se acredita em Poseidon, não se acredita em Atena, não se acredita. Mas na Grécia de 3.000 anos atrás, se acreditava em diversos deuses. Esses deuses são mitológicos. Agora, e o nosso Deus único? Ele é mito? Ele existe? Eu posso comprovar? Eu posso tocar? Eu posso sentir Deus? Se eu não posso tocar, se eu não posso sentir, ele existe ou ele não existe? Vamos pensar, o seu pensamento, você consegue tocar no seu... Tenta tocar no que eu estou pensando aqui agora. Você consegue tocar? Não, Você consegue sentir? não, O meu pensamento existe? sim. Então,
A gente pode explicar Deus apenas porque eu posso ver ou eu posso tocar? Não, né? Então, Deus existe. Existe porque existe, né? Agora, e as pessoas que não acreditam em Deus? Eles são considerados ateus, porque ele não acredita em Deus. Mas, professor, essa pessoa está certa ou está errada? Não tem certo e não tem errado. Assim como em história, não tem verdade nem mentira. Existem verdades. O meu ponto de vista é diferente do seu, mas nem por isso o seu é errado e o meu é certo. Vai depender da perspectiva, da forma com que a gente está olhando isso. Então, se o seu Deus, Gustavo, existe e você, na sua imaginação, você fecha os olhos e imagina ele, um senhor de idade, barbudo, cabeludo, é da sua imaginação, ele existe para você. E para mim, como eu posso imaginar meu Deus? Então, a minha imaginação, ela existe. Agora, a minha percepção, a minha crença, ela acredita que Deus existe. Agora, tem pessoas que não são consideradas ateu. Tudo bem? Deu para entender até aí? Sim. Sim. Sim? Vou voltar aqui só para mostrar mais uma coisinha para vocês. Espera aí. Então, nós temos mitos e teorias para explicar o quê? Para explicar essas questões. De onde viemos, como chegamos e para onde vamos. E depois disso, nós vamos ter explicação científica, que é o evolucionismo. A palavra evolucionismo vem de evolução. E o que é uma evolução? O que vocês acham que é evolução? É crescer. Crescer, Uma forma. mudança, né? Então, olha, a Subir de explicação nível. também evoluiu, né? Cresceu, subiu de nível. Então, a teoria científica que vai explicar essas perguntas, essas dúvidas, essas hipóteses, ela se chama evolucionismo. O evolucionismo, segundo ela, segundo essa teoria, o homem foi mudando, ele foi evoluindo. E um cientista que estudou e que trouxe para a gente essas novas ideias chama-se Charles Darwin. Darwin é que vai colocar todas essas mudanças para a gente. Como que o homem ele chegou aqui? Como que a gente responde essa primeira questão? De onde viemos? Como chegamos? E talvez para onde vamos? Então, Charles Darwin, ele falava o seguinte, que o homem ele evolui de tal maneira que aquele que evoluir mais, aquele que melhor se adaptar, ele irá vencer, ele irá evoluir, ele irá permanecer. Porque, segundo a lei do evolucionismo, segundo a teoria do evolucionismo, o homem ele não existe a partir da forma que nós estamos hoje. Ele foi evoluindo. Para Charles Darwin, o homem não veio do macaco. O homem e o macaco, eles vieram de um ancestral comum. Esse ancestral comum foi se modificando até que um deles foi modificando e modificando, se tornando o homem como conhecemos hoje, e o outro ele foi se modificando e permanecendo macaco. O macaco jamais será um homem, e o homem jamais será um macaco. Agora, tanto o macaco quanto o homem, eles vieram tanto de um ancestral comum que o único ser mamífero que tem na face da Terra que tem o polegar oposto aos outros dedos é o macaco. Com isso, por que isso é importante? Imagina que eu não tivesse o polegar
Imagina que eu fosse pegar esse vidro. Seria bem mais difícil. Eu até conseguiria, mas seria um esforço enorme. Olha o que esse polegar me ajuda. Ele me ajuda a pegar as coisas. A partir do momento que eu consigo pegar as coisas e que o homem lá na pré-história, ele começou a pegar as coisas, foi o momento que o homem ele ficou em pé. Ele ficou ereto, porque ele não precisava mais das mãos para ajudar a correr, pois agora ele precisava das suas mãos para pegar as coisas, pegar os frutos para ele comer, pegar a pedra com que ele ia fazer um machado, para ele poder tirar a carne para ele comer de algum animal que ele tivesse caçado. Os outros animais, eles não têm essa habilidade do homem. Quando o homem descobre essa habilidade, ele muda de fase como se fosse um videogame. Ele fica ereto e ele se torna o homem habilis, que é o homem habilidoso, que é o homem que consegue fazer coisas com a sua própria mão. Mas essa é a teoria chamada evolucionismo. Existe outra teoria, que agora, Gustavo, eu vou te responder. A outra teoria se chama criacionismo. Ela é uma teoria que ela é de cunho religioso. E a palavra criacionismo vem de criação. E quem é que criou o homem? O homem foi criado por Deus. Essas duas são as teorias mais fortes que nós podemos nos embasar. A teoria científica, em que o homem e todas as criaturas vão evoluindo, e a teoria da criação, na qual o homem foi criado por Deus. E aí está lá no livro, na Bíblia, no livro de Gênesis, falando sobre a criação, que no primeiro dia o homem criou, Deus criou a luz, e ele foi criando, 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 até chegar no sexto dia. Quando chegou no sexto dia, Deus criou o homem. E essa explicação também está no PET de vocês. Essa explicação está num vídeo. Agora, na aula de semana passada, de sexta-feira, eu estava dando aula para o 8º ano. Deixa eu ver, cadê a Maria Eduarda? Ela está aqui? Tá. Eu estava dando aula para o 8º ano e a Maria Eduarda Rocha, que está aí, ela me fez um questionamento. E através desse questionamento eu falei para ela assim, olha, então eu gostaria que você falasse para os meninos do 6º ano sobre isso que você me perguntou. Então ela se preparou, ela tinha feito até um vídeo, mas ela me falou que o vídeo, na hora que ela foi editar o vídeo não ficou legal. Então eu vou deixar ela apenas falar para vocês sobre isso, que é o questionamento que ela me fez. Pensando em história, existe verdade? Sim ou não? Sim. Como que eu comecei minha fala hoje? Quer dizer, eu não Em história não existe o quê? pergunta. Verdades. Verdades, ou seja, mais de uma verdade. Eu não posso falar em história assim, apenas a teoria científica é verdadeira. Porque quem estuda a teoria religiosa, ele tem fundamentos para crer que a teoria religiosa ela é uma verdade. Então, em história, existem verdades. E agora, eu chamo para conversar com a gente, eu vou parar de apresentar aqui. E eu chamo para conversar com a gente a Maria Eduarda. Oiê! Boa tarde, professora. Boa tarde para os meninos. Eu sou Maria Eduarda Rocha, sou da 802. E hoje vim falar para você sobre a ciência e a religião. Só um momento para me organizar. Eu vou manter meu microfone fechado, porque, igual eu falei para vocês, eu estou com muito barulho aqui perto de casa, e senão atrapalha a Maria Eduarda falar, tá? Mas estou aqui, qualquer coisa, levanta a mãozinha que eu abro o meu microfone, alguma coisa assim, tá bom? Deixa ela se organizar, vou fechar aqui, tá?
Olá, eu vim falar sobre a religião e a ciência. É um agradecimento à professora Fernanda que me deixou falar e qualquer dúvida podem me interromper e me perguntar. A ciência, que nem a professora falou, ela defende, podemos dizer, a razão humana. Já a religião, ela defende Deus, que Deus existe. Mas que nem a Fernanda falou, mas como podemos saber? Acho que foi até você, Gustavo, que perguntou que como podemos saber se Deus existe? Podemos saber pelas pequenas coisas que nos acontecem. Podemos dizer os livramentos. Já a ciência não acredita. Ela nega a existência de Deus. Aí nisso, que nem a Fernanda falou, da teoria do Big Bang. Foi uma grande explosão. Aí nessa explosão, podemos juntar com Gênesis, capítulo 1, no versículo 3, que diz que, no versículo 3, quando Deus fala, haja luz, a grande explosão, que foi um clarão. Aí nisso, a ciência nos fala que, depois da grande explosão, teve o surgimento de bactérias. Já a Bíblia nos fala que a Terra era sem forma e vazia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E no versículo 3 já fala que Deus... Ai, só um momento. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Só até ela se organizar lá direitinho. Tá bom. Como eu ia dizendo, aí na criação do mundo, a ciência fala que teve o Big Bang, a grande explosão que foi o Big Bang. A religião nos fala que Deus criou o mundo. Aí com o Big Bang, nós podemos pensar assim, mas como o homem surgiu a partir do Big Bang? No Big Bang, que teve a grande explosão, aí surgiu bactérias. A ciência vem nos dizer. Aí nessas bactérias, elas foram evoluindo. Minha Fernanda falou, o evolucionismo. Foi passando de nível. Aí elas foram se juntando, formando novos formatos e foi evoluindo. Aí foi começando a criar o mundo, de acordo com a ciência. Já a Bíblia, ela nos fala que Deus criou o mundo. Primeiro ele criou a luz e disse, haja luz, e houve luz. Aí foi criando, separou dia e noite, luz e trevas, criou o sol, a lua, as estrelas e foi indo. Aí a cada dia ele criou um pouco do mundo em que vivemos. E ele criou, após ele criar um pouco do mundo, ele depois criou um homem, a sua imagem e semelhança. Mas como ele criou o homem? Ele criou o homem pelo pó, a terra. Até ele moldou o homem e deu o sopro de vida. O homem, aí ele teve vida. E a ciência fala que o homem foi evoluindo da bactéria. E podemos pensar, olha, a terra não tem as bactérias dela? E Deus não criou o homem do pó? Nisso, ele criou o homem e o homem começou a ter as bactérias do pó, mas foi se formando. Também tem a teoria que nós viemos dos macacos e várias outras. E a minha perspectiva disso é que quando aconteceu o Big Bang, teve o grande clarão, que Deus criou a luz, haja luz. E depois foi criando. Aí a bactéria foi evoluindo, depois veio a luz, veio Deus e foi indo. E pensamos, mas... Ai, entrou de novo.
E ao que vamos lendo em Gênesis, percebemos a criação do mundo, como a professora falou. E a ciência vem nos mostrando outras teorias da evolução do homem, da criação, assim. E como eu disse, a ciência defende a razão humana, a Bíblia defende Deus. E foi isso que eu vim trazer para vocês. Desculpe pela algumas embolações, mas foi isso. Obrigada, Duda. Nossa Senhora. Tá vendo, gente, o que é uma outra perspectiva? Ela conseguiu juntar a visão científica e a visão religiosa. Então, ela fez uma analogia. Ela conseguiu ver na explosão do Big Bang, ela conseguiu ver em Gênesis, faça-se a luz. Né? Então, a partir do momento que ela fala lá que o homem, pela teoria do criacionismo, foi feito do barro, foi feito da terra, então ela colocou que o homem e a terra são um só. Porque se o homem foi feito da terra, o homem foi feito do barro, o homem e a terra são um só. E, ao mesmo tempo, o que a teoria científica fala para a gente? Que o homem, as partículas, também foram gerando outras partículas, foi gerando o carbono. Em tudo que há no mundo, tudo que vocês imaginarem, existe um elemento químico chamado carbono. Então, esse elemento químico está no ser humano, nos animais, nas pedras, nas folhas, nas árvores, na água, em tudo está um elemento químico chamado carbono. E aqui, quando eu penso no evolucionismo, ele irá evoluindo. Quando eu penso no criacionismo, o homem nasceu pronto. Mas vamos pensar, se nós temos um homem, e agora eu deixo para você, Maria Eduarda, o homem era Adão, e Deus colocou a Eva como companheira de Adão. E aí, a partir de Adão e Eva, os dois foram expulsos do paraíso, e aí os dois foram viver neste mundo. E os dois tiveram filhos. E a partir deles, nós temos diversas formas humanas. Nós temos, por exemplo, formas humanas asiáticas, formas humanas africanas, formas humanas europeias. Essas formas são seres humanos com características diferentes, mas que são todas vindas da mesma partícula. Eu posso dizer que aquela partícula do evolucionismo e aquela partícula da Terra, todas elas são uma única partícula que vai explicar como o homem surgiu no universo, tanto pela teoria religiosa quanto pela teoria científica. Quero fazer uma correção na sua fala, Maria. O cientista, ele procura provar com a razão, realmente com a razão humana, o que aconteceu. Muitos cientistas se dizem ateus, mas muitos cientistas também acreditam em Deus. Então, não é que o cientista procura provar que Deus não existe. Ele procura provar através da razão como as coisas foram criadas. E isso, ele separa um pouco a religião. Aliás, separa muito. E aí a gente pensa, meu Deus, será que eles acreditam realmente em Deus ou não? Será que Deus existe? Tem um texto fantástico que eu vou depois pegar para vocês, falando exatamente isso. Como provar se Deus existe ou não. É bem legal. Pessoal, gostaria que vocês falassem para a Maria Eduarda o que vocês acharam da perspectiva dela. E aí, vocês concordam que ela juntou as duas coisas e que faz sentido? Ou vocês não conseguiram perceber? Pode falar. É Kênia que ia falar? Não, gostei, foi demais, aí. Ficou perfeito. Você gostou, Miguel? Peraí, um minutinho, minha tá testando esse negócio aqui. Oi, Tati. Eu também gostei da explicação dela. Gostou? Ficou da hora. Ficou bom para a gente entender, não é? Sim. Sim, E vou Achei contar uma pra vocês. explicação muito interessante. Muito interessante, né, Kênia? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não havia pensado nisso até hoje.
Até na sexta-feira, quando a Maria Eduarda me fez esse comentário, eu nunca tinha feito essa associação científica e religiosa no mesmo ponto de vista. Então, olha para você ver como que as coisas vão evoluindo e como, a partir de discussões, nós vamos descobrindo outras formas de pensar. Quer falar, Gustavo? Eu queria entender, é por causa que a gente só vai aprender se Jesus existe, se o nosso Deus existe, ou a gente está errado sobre o nosso Deus, se ou a gente reencarnar, ou alguma pessoa reencarnar para informar a gente, né? E eu achei a apresentação dela muito interessante, ela foi bem clara e muito top. Tá vendo, Maria Eduarda, como que ficou legal isso? Eu até achei aqui, ó, o negócio que eu falei para vocês sobre Deus, se Deus existe ou não, e é do Albert Einstein. Aí, deixa eu ver se está aqui facinho. Eu achei aqui no celular, mas... Aqui, vamos ver. Ver se eu consigo colocar para vocês o que... Vocês sabem quem que é Einstein? É aquele cientista do cabelo branco assim, ó. Albert Einstein. Que fica com a língua para fora, que conhecem, né? Então, ó, olha aqui. Daí eu cheguei no aeroporto. Oi? Oi, Miguel. Olha aqui. Durante uma conferência, tô lendo, tá, gente? Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim, Berlim fica na Alemanha, tá? Um professor na Universidade de Berlim, Alemanha, início do século XX, desafiou seus alunos com essa pergunta: Deus criou tudo que existe? Peraí. Um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau? Verdade. Não. Jovem, deixa eu continuar lendo. O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz perguntou. O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. E existe escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe. O estudante novamente respondeu: novamente comete um erro, professor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência da luz. A luz pode-se estudar. A escuridão, não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta, mas suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão, não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz
presente nesse espaço, não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes, violência, tudo no mundo, todas essas coisas são do mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor que existem, como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. E ele respondeu: Albert Einstein. Imediatamente, o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual seu nome. Albert Einstein. Então, Einstein consegue, assim, explicar Deus, ele usando esse argumento. E aí, Gustavo? Ô, professora, e também o Isaac Newton, que descobriu a gravidade, ele também pensava nesse aspecto que alguém deve ter criado, algum Deus deve ter criado o universo. Então, para vocês verem que o cientista, ele não é completamente ateu, mas ele busca as suas explicações através da ciência. E é sobre isso que é o nosso PET Semana 3. É sobre o criacionismo e o evolucionismo. Esse é o nosso PET. E agora eu peço para vocês, como que a gente vai falar para a Maria? Nós vamos o quê? Agradecer através de... Cadê? Pode abrir o microfone. Através de palmas. Obrigada, viu, Maria? Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi muito importante, tá bom? Eu que agradeço, Ana, da oportunidade. Venha mais vezes. E quando os meninos também do sexto quiserem falar, eu vou levá-los até a sala de vocês, para que eles possam também dar opinião, tá bom? Ok. Muito obrigada. Se você quiser permanecer, agora eu vou corrigir o PET. Se não, eu despeço de você agradecendo do fundo do coração, tá bom? Fique à vontade. Se quiser permanecer, pode. Se quiser sair para planejar a aula, as suas coisas, pode, tá bom? Então, galerinha, vamos à nossa correção? Semana 3? Estão com o PET? Sim. Está com o PET aberto aí? Porque eu estou com ele aberto aqui, a folhinha para todo mundo. Então tá, vamos lá. A primeira questão é assim: o período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes, paleolítico e neolítico. Explique o que mudou de uma parte para a outra. Quem quer me explicar o que tinha no paleolítico que depois mudou? Vai lá, tá? Vai lá. A principal mudança de um período para o outro foi o homem deixar de ser nômade e passar a ser sedentário. Ele fez isso a partir da descoberta de novas formas de transformar o mundo com o fogo e as ferramentas que aprendeu a criar e usar para melhorar a sua vida. Muito bem, olha aí. E aí, depois que ele explicou essa mudança, a gente pensa assim, o homem, ele foi evoluindo, ele foi mudando, né? Ele foi se desenvolvendo. Mas, professora, se ninguém estava lá no Paleolítico, como é que nós sabemos que isso aconteceu? Como, gente? Através de quê? Através das... História. Ciências. Das fontes históricas. Lembram das fontes históricas?
Sim, Sim. podem ser que precisa da materiais. ajuda dos arqueólogos e de tudo mais. Isso mesmo. Então, olha, através das ferramentas, é que, por exemplo, um arqueólogo descobriu uma ferramenta, uma pedra. Ele descobriu essa pedra. E aí, como eu falei para vocês, que tudo vem através do carbono, tudo tem carbono, ele vai fazer uma datação de quanto tempo atrás essa pedra existiu por causa do carbono. Então, tem uma pedra, ele vai olhar essa pedra, que era uma ferramenta do homem lá do Paleolítico. E aí, vamos supor que essa pedra tenha 9.000 anos atrás. Aí ele descobre uma outra pedra, e essa outra pedra já tem lá uma outra característica, ela já consegue ser mais pontuda, ela já consegue, através disso, servir como um machado para o homem da pré-história. Aí ela vai ter lá, vamos supor, 8.000 anos atrás. Então, como e através também dos objetos que eles usavam. Então, é a arqueologia, a paleontologia, são essas ciências, juntamente com a história, é que vão falar para a gente como que foram feitas essas mudanças e como o homem foi evoluindo. Também através dos ossos dos homens pré-históricos, né? Dos vestígios deixados por eles também. Agora, gente, a Tati falou como que era o homem no Paleolítico. Mas e aí? A pergunta está falando, né? Como que é as duas partes, o Paleolítico e o Neolítico? Quem escreveu aí na sua resposta sobre o Neolítico? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu sobre o Neolítico. Espera aqui. Peraí que eu estou pegando principal mudança no Paleolítico. Deixa eu ver aqui. Eu acho que todo mundo colocou a mesma coisa, mas esqueceram de colocar o Neolítico. Deixa eu ver de quem que é essa resposta aqui. Do Gustavo. Deixa eu ver. Paleolítico, os primeiros seres humanos, que eram nômades, usavam como ferramenta ossos, pedras, pedaços de madeira. Deixa eu ver o que mais o Gustavo colocou. No período paleolítico. Gustavo, lê a sua resposta aí, ó. Você colocou o Neolítico. Você está com a sua resposta aí? Não, eu fiz pelo Google Forms. Então, eu vou apresentar aqui para você ler a sua parte da sua resposta, tá bom? Beleza. Peraí. Deixa eu mudar a tela aqui. Eu fiz ela sozinha, eu não pesquisei nada, não. Eu criei pelo que eu vi no vídeo. Tá bom. Peraí. Eu peguei do texto. Né? Pegou no texto, né? Aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para que você possa ver a sua resposta. Peraí. Deixa eu ver se vai dar para você ler a sua resposta. Ixi, peraí. Vai sim. Você consegue ver aí? Marquei de azul. Sim, Fala para mim do Neolítico. neolíticos. Eles já eram sedentários, já tinham domínio do fogo e a domesticação de animais. E o período neolítico foi chamado de Idade da Pedra Polida. Pronto, então essas são as duas grandes diferenças, né? Na primeira ele era nômade e as ferramentas, como você colocou aqui, ó, pedaços de ossos, pedras e madeira, né? E era chamado pedra lascada. No Neolítico, ele já é sedentário, ele já domina o fogo, ele já faz a domesticação de animais e é chamado período da pedra polida. Vamos agora à pergunta de número 2. O fogo foi uma das grandes descobertas deste período. Para quais atividades eles usavam o fogo? Para quê, gente? Vamos lá. Para cozinhar, para afastar os animais, para... Pode falar, Tati. Para fazer a arma, Para se aquecer. Então, vamos pensar. Ele usava o fogo para se proteger de animais, para cozinhar,
para aquecer, para iluminar, porque é importante também, né? Iluminar. O homem que vivia na caverna, pensa lá nos Crudes. A família Crudes, eles não tinham fogo. Aí, quando chega aquele rapazinho que eu esqueço o nome dele, ele é que tem o foguinho. Então, o fogo vai iluminar. Olha que coisa bacana que o fogo vai servir para eles. Né? Ele vai poder entrar dentro de uma caverna e se abrigar mais ao fundo da caverna, porque ele sabe o que é que tem lá dentro. Né? Vamos à pergunta número 3. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique cada uma das teorias, o criacionismo e o evolucionismo. Quem quer falar? Eu vou abrir. De que fomos criados por algo transcendente ou místico, envolve algo sobrenatural e não é uma teoria científica. Deixa eu pegar o da Tati aqui. Está até aberto aqui, ó. Para a gente poder ver de novo. Fala aí de novo, Tati. É essa aí que você estava lendo? Olha. A mudança de um período para o outro foi o homem deixar... Não, é essa não, professora. Uai, Tati. Peraí. Verdade. É aqui, ó. Peraí. Aqui, né, Tati? É. Peraí, deixa eu marcar ela todinha aqui. Ah, pronto. Parte da crença de que fomos criados por algo transcendente ou místico. Envolve algo sobrenatural e não é uma teoria científica. Então, o criacionismo é uma crença de que fomos criados por alguém, né? É uma crença mística, né? É sobrenatural. Ela não é uma teoria científica. Então, você falou do criacionismo, né? E aí, depois, tem o evolucionismo. Espera aí que eu vou abrir a sua resposta aqui. Pode ler a sua resposta da letra B. Segundo o evolucionismo, os seres humanos e outros seres vivos que existem hoje sofreram essas mutações, conseguiram se adaptar ao ambiente. Alguém mais quer ler que está aqui? Eu abro a resposta de vocês. Tem mais alguém? Tem um monte de resposta diferente lá. Quer ler a sua, Arthur? Você fez lá? Deixa eu ver. O nome do Arthur está ali. Washington está aí. O Washington fez a igualzinho da Tati, né, Washington? Sim. Eu nem vi. Deixa eu ver aqui se tem alguém que está com a resposta diferente. Mas tem que ser alguém que está aqui na sala, né? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Arthur, Davi. Deixa eu ver se a resposta do Davi está igual. Peraí. Davi. Vamos ver a resposta do Davi. Davi, fala para mim aí sua resposta. Você consegue ler daí? Aí, eu marquei aí na telinha, olha. Davi? Gente, a resposta do Davi... Posso ler sua resposta, Davi? Cadê ele, meu Deus? Será que ele saiu? Davi, posso ler Alô? Posso ler sua resposta? Tá muito embaçado, professora. Não consigo ler, não. Eu vou ler para você, tá? Posso ler? Tá, pode. Então, pode fechar seu microfone, então. A resposta do Davi está assim, ó. Os seres vivos que se adaptam ao meio ambiente, os seres vivos que se adaptam ao meio ambiente. Ah, é porque ele esqueceu a palavrinha que não se adaptam. Vou arrumar aqui para você, que não se adaptam ao meio ambiente morrem. E os que conseguem se adaptar sobrevivem e se reproduzem, levando seus genes adiante. Com a multiplicação daquela espécie, ocorrem mutações que podem beneficiar
aquela espécie. Isso caracteriza-se como uma evolução. Aí, então, esse daí é a explicação do Davi para o evolucionismo. Vou explicar uma coisinha para vocês. Segundo Charles Darwin, existia, para ele poder explicar isso que o Davi acabou de colocar, ele fala assim, olha, existiam diversas espécies de girafa. Existia girafa do pescoço pequeno, girafa do pescoço maior e girafa do pescoção, bem grande. Aí, onde essas girafas moravam, existia uma forma de vegetação muito diversa. Passou um tempo de muita seca, muita seca, muita seca, as plantações foram morrendo. E aí as girafas foram comendo tudo que tinha. A vegetação mais baixinha acabou. O que vocês acham que aconteceu com aquela girafa que tinha o pescoço pequeno? Teve que sair do lugar ou morrer. Ou morreram. Por quê? Porque elas não se adaptaram, não tinha mais alimento para elas. E aí, a girafa do pescoço médio permaneceu e a do pescoço longo também. E aí elas vão se alimentando. Só que chega um tempo que a vegetação média também acaba. O que vocês acham que vai acontecer a partir deste momento? Elas vão A caçar mesma alimento. coisa que aconteceu com a primeira. Pode falar Elas agora também. Pode falar, Washington. Elas vão morrer. As de pescoço médio vão morrer e a de pescoço longo vão sobreviver. E agora, e se a de pescoço médio faz o que o Gustavo falou? Elas mudam de lugar. Elas mudam de lugar e vão encontrar um outro tipo de vegetação. Elas estarão se adaptando. Tanto. Então, pode ser que elas venham também a sobreviver. É isso que Charles Darwin quis falar com a evolução, que o ser que melhor se adapta é aquele ser que vai vencer, que vai evoluir, que vai prosperar e que vai permanecer. Aí, agora, vamos à pergunta de número 4. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha imagem bem aqui para vocês. Ó. É dessa daí que nós estamos falando. Ó. Tá. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Até onde conseguimos perceber? Aliás, eu estava dando a minha resposta. O que eles pintavam nessas cavernas? Caças. Olha aí. Animais. Caças. O que mais? Além dessa gravura, tem diversas outras. Nós vemos eles caçando, a gente vê homens, vê animais, a gente vê eles com instrumentos de caça, então a gente vê ferramentas, a gente vê armas. Ele representa tudo aquilo que ele faz no cotidiano dele, no dia a dia. Fala, Tati. Pode falar. Eles representavam seu cotidiano, rituais e algum tipo de contagem numérica. Era comum desenhar animais, eles próprios, caçados e etc. Então, olha, ela falou, eles desenhavam animais, rituais. Será que eles acreditavam em Deus? Ou será que eles acreditavam que tinha uma força muito poderosa que ficava lá em cima, que mandava raio, que mandava chuva, que mandava trovão? Eles faziam rituais. Eles faziam pauzinhos assim, ó, um monte de pauzinho, que pode ser um sistema de contagem, de numeração, de contagem de coisas. Nós não sabemos. Como saber o que eles queriam dizer? Nós podemos imaginar, né? Então, a quinta e última questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre a evolução humana. Então, eu vou falar a frase e vocês vão tentar descobrir o que é. Continente de onde teriam surgido os primeiros hominídeos. Qual é o continente? Letra D. Só fala para mim o nome do continente. Não, eu tinha a resposta na ponta da língua. Uai, qual o continente que surgiu o homem? Onde que tem o homem mais... O fóssil mais... Hã? Não acredito que vocês não sabem.
África, professora. Obrigada, África. Nome científico da espécie humana. Homo, o quê? Homo sapiens. Homem sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Modo de vida de quem migra constantemente e não tem moradia fixa. Quem não tem moradia fixa é Nômade. nômade. Naturalista que desenvolveu a teoria da evolução. Toda hora eu estou falando o nome dele. Darwin. Darwin. Grupo no qual estão inseridos homens e macacos. Primata. Primatas. Primata. Isso. Modo de vida daqueles que se fixam em um determinado território. Sedentário. Muito Sedentário. sedentário. Viu? Conseguimos corrigir todo o nosso PET. Muito obrigada pela participação de vocês. Sexta-feira não tem aula, mas eu já coloquei o PET semana 4 lá no... Não tem, professora? Não, quinta-feira é feriado e sexta é recesso, tá bom? Vocês não têm Ah, aula pelo menos nenhuma. sexta-feira eu não vou precisar acordar às 6 horas da manhã. Tá doido. Nem eu. Que milagre. Ó, então fiquem com Deus. Um bom final de semana. Beijo, beijo. Se cuidem. Beijo. Eu sofro pra acordar às 7 horas, imagina 6. Aqui, todo mundo respondeu a chamada? Sim, Então tá, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. com Deus. É quinta e sexta que não vai ter aula? Quinta e sexta, tá bom? Tá, tchau. Tá.